Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre segmentação de alto padrão, que é onde a gente aprende a segmentar de várias maneiras diferentes dentro do Facebook Ads para um público de alto padrão e vender imóveis com um valor agregado mais alto do que outros tipos de imóveis. Então a gente fala de imóveis de alguns milhões de reais para um público muito específico. Tá? Então são várias aulas que a gente consegue segmentar de maneiras diferentes, fazer vários tipos de estratégias diferentes, encontrar a melhor que vai trazer mais resultados para a gente, potencializar elas e conseguir bons resultados aí de novos clientes e novos imóveis vendidos a cada uma delas que a gente for implementando. Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer um pouco diferente de todas as outras que nós fizemos. Nós vamos segmentar por dispositivos e limitar um pouco o público para a gente chegar num público bem segmentado de alto padrão. Tá? Então, aqui no Facebook, nós temos muitas ferramentas para trabalhar, então vários tipos de segmentações. O módulo ele é muito importante para que você consiga entender todos os tipos de segmentações de alto padrão, ou não, né, que você possa utilizar nas suas estratégias, ou outros tipos de segmentações que sejam interessantes para você, mas principalmente a segmentação de alto padrão para você ver que como realmente a gente consegue chegar nessas pessoas aí que estão buscando, né, ou potenciais compradores de imóveis com maior valor agregado. Então, no caso de hoje, nós vamos segmentar por dispositivos, tá? Aqui eu já segmentei a cidade de São Paulo, então pessoas que moram nessa localização, a gente vê que são bastante pessoas, né? A gente pode até deixar um pouquinho menor aqui, vou colocar 5 km. Opa, não, aqui no caso tem que tirar, vamos adicionar por pino aqui, vamos colocar aqui, por exemplo. Então, aqui vamos colocar 5 km. Beleza, já cai bastante para 2 milhões de pessoas, mas o que a gente vai fazer é o seguinte, a idade é o primeiro filtro importante que a gente deve ficar de olho, tá? Então a gente tem que imaginar, pô, pessoas de 30 anos conseguiriam comprar meu imóvel? Depende, tá? Geralmente não, dependendo do valor do imóvel, então vamos falar aí que seja um imóvel de 5 milhões de reais. Geralmente é difícil uma pessoa com 30 anos de idade ter poder aquisitivo de comprar imóveis de 5 milhões de reais, tá? Então a gente pode começar aqui já segmentando um pouco mais essa idade. Vamos colocar 40 a 60, já é uma idade ali considerada, né? Então que dá para fazer essa segmentação legal. Então, esse daqui também é uma segmentação que você deve ficar bastante de olho e testar ela, tá? Então não tem segredo. Ao mesmo tempo que você pode encontrar uma celebridade aí de 25 anos de idade que tenha o poder aquisitivo para comprar seu imóvel, pode ser que você não encontre, né, e somente pessoas de 40 ou 50 anos consigam comprar seu imóvel. Então é importante sempre fazer esses testes na idade também, para você conseguir chegar mais próximo do seu público de segmentação ideal. Tá? Segunda coisa, o gênero, aqui a gente pode deixar os dois gêneros, né? A gente tem que pensar sempre no tomador de decisão. Então, se o tomador de decisão é a mulher, por exemplo, a mulher que está buscando o imóvel, ela que vai olhar, ela que vai visitar, ela que vai tomar a decisão de comprar, a gente pode segmentar somente mulher. Ou se é o casal, a gente deixa todos os gêneros, que é homem e mulher, né? Se no caso for um homem, por exemplo, tomador de decisão, a gente deixa só homem, mas também isso está passivo a testes, tá? Então não tem segredo aqui, é somente testando mesmo, para a gente chegar no melhor público ideal de segmentação referente a essas informações mais básicas do público, tá? Agora a gente chega num ponto importante que é o direcionamento detalhado. Nós já vimos diversos outros tipos de segmentação através de direcionamento nas outras aulas do curso, que nós iremos ver mais uma, tá? Então, como que funciona o direcionamento detalhado? Ele funciona da seguinte forma: eu posso atingir pessoas através do comportamento delas, do interesse ou de ações específicas, tá? Então, o que seriam isso? Ações específicas, pessoas que fizeram algum tipo de ação, compraram recentemente através da internet algum produto específico, no marketplace do Facebook, por exemplo, pessoas que logaram no Facebook através de um dispositivo específico. Interesse, são pessoas que têm interesse em páginas ou grupos específicos de determinados assuntos. E comportamentos são cargos, se a pessoa namora, se ela é casada, etc. A gente consegue segmentar dessas formas, tá? Hoje a gente vai segmentar em ação, tá? Ação. Qual que vai ser a ação que a gente vai segmentar? Pessoas que entraram, já fizeram o uso do Facebook ou Instagram através de um dispositivo móvel específico, tá? Então, o que seria isso? Basicamente, imagina que vamos falar de um iPhone 7, tá? da Apple, um iOS, né? Então, um dispositivo iOS, e eu fiz login uma vez, tá? Então, uma vez ou várias, né? Vamos supor que seja o meu celular agora. O Facebook vai identificar que eu fiz login, ele vai saber qual dispositivo que é e qual sistema operacional.
então o sistema operacional da Apple é o iOS. Então ele sabe que eu utilizei o iOS e que meu dispositivo é um iPhone 7. Então ele deixa guardado lá e ele consegue colocar aqui para os anunciantes, que é o nosso caso, anunciar somente para pessoas que têm um dispositivo específico. Tá? Vou mostrar como exemplo aqui na prática. Vamos colocar iPhones no geral, tá? Então dispositivos Apple, não só iPhones, tá? Mas MacBooks também ou iPads. Então aqui, posso começar colocando da seguinte forma. Aqui eu já falei em outra aula aqui, o sistema de filtro aqui do Facebook ele é um pouco burro, então a gente coloca algumas informações, às vezes aparece coisas nada a ver, mas nesse caso aqui a gente pode colocar o seguinte, iOS. O que vai aparecer? Vai aparecer pessoas que têm interesse no sistema operacional iOS, apareciam pessoas que expressaram interesse também em iOS, não tem diferença nenhuma entre as duas, mas ele segmentou separado. Tá? Apple Store, o Cisco iOS não faz sentido, é outra coisa. App Store, que é onde a gente baixa aplicativos na Apple, que também pode ser interessante. Mas aqui, ó, acesso ao Facebook móvel através de dispositivos iOS. Aqui ele já explica do lado. Usuários de dispositivo móvel utilizaram todos os dispositivos móveis do sistema operacional que acessaram o Facebook através de um dispositivo Apple, tá? Então acessar através do iOS por um dispositivo Apple, que é a única fabricante que utiliza esse sistema operacional. Então vamos colocar aqui só para ver a diferença. Coloquei, já segmentou muito, já estava 1.200.000, foi para 128.000 pessoas, tá? Então aqui é o primeiro ponto, a gente já conseguiu segmentar, viu que caiu bastante. Sempre interessante não, é muito importante que a gente fique de olho aqui no tamanho do público. Às vezes a gente acha que o mais amplo é o mais interessante, mas não. Quanto mais específico, né, não tão específico, por exemplo, 1.000 pessoas não chega nesse nível, mas acima de 5.000 pessoas, dependendo do tipo de anúncio que a gente está fazendo e para quem a gente está fazendo, quanto mais um valor ali razoavelmente ok, né? Então de 5.000, dependendo, 10, 15.000, 20.000, 30.000, dependendo do tipo do imóvel, né? 1 milhão, que já é um valor até que ok para o valor de imóveis hoje em dia. 5 milhões é um pouco mais específico, né? Para um público mais específico, então a gente pode diminuir o tamanho desse público, então tudo depende da estratégia e para quem você quer atingir, tá? E aí, acabou aqui? Não, não acabou aqui, tá? A gente consegue, por exemplo, colocar aqui para pessoas que utilizam iPhone. Então vamos colocar aqui, vamos ver o que vai aparecer. Tá vendo? Aqui eu falo que às vezes não faz sentido, coloca algumas coisas que não faz sentido nenhum. Mas, como eu utilizei como exemplo antes, uma pessoa que possui um iPhone 7. Como é que ele sabe disso? Porque se você baixou o Facebook através do seu iPhone e fez o uso dele, ele sabe que você tem um iPhone 7. Então, se eu vou segmentar para o iPhone, né, que e o porquê iPhone, tá? Só para explicar, você pode utilizar outras marcas também. Mas o iPhone geralmente, como ele tem um valor agregado mais alto, geralmente é um público mais específico de pessoas que têm o iPhone, tá? Então a gente pode segmentar pensando nessa estratégia, mas a gente pode limitar ou ampliar o público da maneira que a gente achar mais válido, tá? Mas vamos segmentar aqui alguns tipos de iPhone, tá? Então iPhone, vamos achar aqui iPhone XR, por exemplo, né? Esse aqui é um pouco diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Então acessou o Facebook através de um iPhone XR, pode ser dele ou não, né? Então às vezes ele utilizou de algum amigo e tal e guardou, mas geralmente não é muito normal que a gente faça acesso no Facebook através de um celular de um parente ou amigo, né? Então segue o mesmo padrão ali mais ou menos. Que eu posso colocar acesso ao Facebook através de um iPhone Plus, né? Um iPhone 8 Plus, XS, XS Max. E aí a gente vai vendo que ele vai aumentando um pouco, tá? Então tava ali, ele estava num valor considerado, ele foi, na verdade ele aumentou, né? Então ele foi aumentando aos poucos pela quantidade de dispositivos. Então aqui a gente consegue um público específico. Beleza, acabou aqui? Não, não acabou aqui. A gente consegue limitar mais ainda esse público. Então o que acontece? É sempre importante entender muito bem esse público, esse filtro aqui do Facebook. Basicamente o que eu falo é o seguinte: eu seleciono a localização, então pessoas que moram nessa localização têm essa idade, é homem ou mulher, né, que são todos os gêneros, e também tem interesses ou fizeram alguma ação específica, né, como é esse caso, acessaram o Facebook através do dispositivo iPhone, né, dispositivos Apple, mas eu posso segmentar mais ainda. Então a pessoa ela tem que estar dentro desse público e também estar dentro desse próximo público aqui. Como que eu faço isso? Venho aqui, coloco meus primeiros direcionamentos, né? Então a pessoa tem que estar dentro desse público e depois eu limito mais ela ainda. Então limitar público, coloco o outro tipo de segmentação dela. E qual que é essa segmentação? Aí depende. Todas as outras aulas a gente tem segmentações muito boas para a gente utilizar, mas aqui vamos colocar uma mais específica. Vou
colocar pessoas que têm interesse em veículo de luxo. Beleza? Apareceu aqui. Vamos ver. Ó, já caiu bastante. Já caiu pela metade. Pô, beleza. Interessante. Aqui eu posso colocar o que também? Vamos mudar esse daqui. Vamos colocar aqui pessoas viajantes internacionais. Pessoas que viajam internacionalmente frequentemente. Então vamos ver. Opa! Interessante. Né? Então a pessoa tem um iPhone, mora em São Paulo, tem de 40 a 60 anos e viaja internacionalmente frequente. Provavelmente tem um perfil legal aí para aparecer meus anúncios, né, e ter a oportunidade de vender algo para ela, tá? Então vender um imóvel e mostrar ali, né, fazer esse interesse virar uma venda, tá? Então aqui a gente consegue segmentar das melhores formas possíveis. Aqui tem outro ponto importante. Eu posso excluir algum tipo de público que pode ser que entre no meio disso tudo aqui, tá? Então aí depende muito do seu tipo de estratégia, mas eu posso excluir um público também. Então, pô, eu quero pessoas que se formaram, sei lá, que estão no, sei lá, no Facebook aparece como ensino fundamental, por exemplo. Eu posso tirar pessoas que não se formaram na faculdade e tal. Então, só pessoas que se formaram na faculdade. Pessoas que não, eu excluo. Então, eu excluo pessoas que estão no ensino médio, ensino fundamental, pessoas que, enfim, fazem algum tipo de ação específica. Não quero essas, beleza. Pessoas, aqui um exemplo legal que dá pra gente entender. Pessoas que se mudaram recentemente. Vamos ver aqui, ó. Pessoas que se mudaram recentemente, tá? Então são dados demográficos. Então eu já corto pela metade, tá vendo? Então o que a gente fez aqui? A gente segmentou o local, segmentou a idade, segmentou o gênero, né? Se é homem ou mulher. Segmentou que pessoas que fizeram acesso ao Facebook através de dispositivos Apple, né? Ok. Mas essas pessoas também têm que ser viajantes internacionais frequentes, né? A gente sabe que não está barato para viajar internacionalmente, então beleza. Então a pessoa tem que estar dentro desses dois filtros. E ainda mais, eu excluo pessoas que se mudaram recentemente, porque provavelmente compraram uma casa nova e já se mudaram, tá? Então eu excluí pessoas que podem ter se mudado porque compraram uma casa nova em algum outro lugar. Então provavelmente a pessoa não vai comprar duas casas seguidas, então eu excluí. Tá vendo? Caiu pela metade. Então já é um ótimo público para a gente utilizar, tá? Então aqui, nos tipos de comportamentos aqui no caso, né, usuário de dispositivo móvel, a gente pode segmentar outros tipos de dispositivos da Apple, pode colocar por exemplo o Galaxy aqui, né, outras marcas de dispositivos. A gente utilizou dispositivos Apple porque é um tipo de dispositivo que está muito presente nesse público que a gente está buscando atingir. Então é sempre interessante a gente fazer todos esses testes, tá? Então essa aula fica por aqui sobre segmentação via dispositivos, tá? Mas deixando bem claro que é sempre importante fazer diversos tipos de testes e veja as outras aulas aí que vão ser muito importantes para você criar diversos tipos de estratégias diferentes com diversos tipos de públicos que você possa atingir dentro do Facebook, tá? Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima aula.